Entendendo a redação e fazendo um plano de texto. Quando um tema de redação é apresentado pelo Enem ou mesmo no vestibular, é fundamental que o candidato trace um plano de ação. Esse plano passa por uma boa estrutura de um plano de texto. Vamos entender agora do que isso trata. É no plano de texto que o autor tem condições de se organizar para elaborar uma boa sequência de argumentos, uma lógica de progressão dos parágrafos e, por fim, uma boa estrutura de texto. É como construir uma casa. As etapas devem ser respeitadas sob pena de a casa despencar no final da construção. No caso da redação, se você não tiver um bom plano, corre o risco de chegar ao final de 30 linhas sem uma conclusão coerente ou sem conseguir desfiar os argumentos para sustentar sua construção. A boa notícia é que, se você seguir algumas regras simples, o plano pode ser feito rapidamente, pois, como você sabe, o tempo é um inimigo do candidato. Um bom plano faz com que o tempo conte a seu favor. Um texto argumentativo dissertativo tem como principal característica o estabelecimento de um ponto de vista que deve ser apresentado logo na introdução. Isso feito, deve-se defender o ponto de vista com argumentações claras e objetivas, não deixando de lado a coerência. A conclusão deve estar diretamente relacionada ao ponto de vista defendido ao longo da exposição. Um plano de estudo apropriado ajuda no desenvolvimento das ideias de forma progressiva, garante a coerência e facilita a administração do tempo. A dissertação é o tipo de redação mais fácil de ser elaborada. Ela é, na verdade, um texto de opinião que pode ser sustentada, por exemplo, por citações. Uma citação é um recurso muito usado em redações e ajuda a demonstrar a bagagem cultural e a habilidade de escrita. Ela pode ser feita de duas maneiras: citação direta e citação indireta. A citação direta é realizada quando o autor reproduz integralmente o texto ou as palavras de alguém, um escritor famoso, a letra de uma música, parte de um discurso. Esse texto, que pertence a outra pessoa, deve ser escrito entre aspas. A citação indireta menciona uma espécie de resumo de ideia de outra pessoa, ou seja, cita apenas o essencial de um pensamento e deve ser construído pelas próprias palavras do autor. Esse tipo de citação é também conhecido como parafrasear. Parafrasear é escrever com outras palavras as ideias essenciais de um texto. Veja pontualmente alguns passos para sustentar um texto de sucesso. Sem dúvida, a primeira e mais importante do dia é: leia atentamente as instruções que estão no enunciado da redação. Defina sua trajetória. Tenha em mente o que vai dizer na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Defenda seu ponto de vista de modo claro e coerente. Exponha argumentos convincentes. Tenha um bom repertório de leitura de jornais, revistas, livros e sites respeitáveis. A dissertação deve ser escrita em norma culta. Esqueça gírias e abreviações. A construção da dissertação deve ser feita em torno de conceitos precisos e dados técnicos adquiridos ao longo de sua formação. Antes de mais nada, entenda bem. Argumentos não são opiniões pessoais. São estruturas sólidas de pensamento lógico. Introduza seu ponto de vista para o tema em questão. Levante algumas hipóteses, ou seja, argumente a partir de teses que podem ser a favor de seu ponto de vista ou contra ele. Argumente suas ideias de maneira progressiva numa espécie de jogo de convencimento, reforçando a ideia central. Entenda que, dessa forma, progressivamente, sua tese fica mais bem sustentada e o texto acaba por se construir de forma harmônica. Conclua sua redação dentro de uma lógica e coerência que converse com o restante do texto. Para ajudar na hora de traçar seu plano de texto, procure facilitar as coisas seguindo essas dicas.
Grife as palavras mais importantes e que tenham um significado forte, tanto no enunciado como nos textos que normalmente acompanham o enunciado. Substitua termos complicados e expressões muito complexas, fazendo uma espécie de tradução do que pede a redação. Faça uma lista de possíveis vínculos e articulações que você, à primeira vista, possa perceber serem válidos na argumentação. Busque seus conhecimentos e relacione com o tema em questão. Não invente, não tente demonstrar um conhecimento que não tem, pois isso é facilmente identificável pelos avaliadores. Eles entendem o que fazem. Cuidado ao opinar ou se posicionar em questões polêmicas. Verifique se sua opinião é preconceituosa, sua opinião é dogmática e se ampara em crenças, sua opinião é democrática, sua opinião é válida somente sob o seu ponto de vista? Você até pode ter opiniões fortes e polêmicas, mas seus argumentos devem estar muito bem embasados. Já entendi.